Olá, internautas, sou Bruno Lucena, está começando o Recordar é Viver, um programa de entrevista que fala da história do futebol brasileiro. Hoje eu tenho aqui como entrevistado o Valtinho. É uma honra ter você aqui, Valtinho. Muito obrigado, prazer é todo meu, uma satisfação enorme. O Valtinho jogou no Flamengo em 1985, 1986, jogou ao lado de grandes craques como Zico, Andrade, Sócrates, Adílio. Vou começar pelo início da sua passagem pelo Flamengo. Seu primeiro jogo foi em setembro de 85, estava sendo disputado o Campeonato Carioca. Você jogou contra o Volta Redonda, lá em Caio Martins, e já entrou fazendo gol. Como foi esse dia para você? Foi um dia especial na sua vida? Você tem uma lembrança? Foi bastante especial, até porque essa semana que eu treinava muito contra o profissional, pelos juniores, sempre com os juniores tinha muito, fazia assim, muito treino dos juniores contra o profissional. E teve um treino desse, foi no período da manhã, mandaram eu ir à tarde para treinar com o profissional, no início da semana. E esse jogo foi numa quarta noite, acho que foi quarta ou quinta noite. Aí mandaram eu iniciar com o treino profissional e eu fui ficando treinando profissional, achei estranho, né? E no dia do treinamento, antes do pré-jogo, na véspera do jogo, aí estava a relação, eu vi o meu nome lá, para concentrar. Eu falei, caramba, concentrar, tal, não esperava. Aí estava na relação, aí teve o jogo, na pré-eleição não fazia escalação antes, era por ordem alfabética, e o meu sempre é o último, o W, né? E chegou lá na pré-eleição do professor Gilberto, que me lançou. Eu estava como titular, vi aquele frisinho na barriga, né? Poxa, aí teve uma falta, eu era o batedor de falta nos juniores. Teve até uma jogada até engraçada antes do gol, porque eu peguei a bola no meio que estava jogando de volante, eu, Adílio. Aí eu fui pegando, eu queria tocar para alguém, mas não chegava ninguém, eu fui tirando, querendo tocar para alguém, eu driblei 4 seguidas. Aí a torcida, aquilo bateu o palmo e me deu aquela moral, né? Aí teve a falta, mas tinha Leandro, Bebeto, Moser, tudo para bater falta. Eu falei, queria chegar para bater na falta, mas todo mundo. Aí o Gilberto chegou assim, ó, não, deixa o negão bater. Pô, e era do jeito que eu gostava. Aí tive a felicidade de ser feito o gol ali, pô, foi muito legal. E nessa sequência eu fiz 3 jogos, 3 gols seguidos, 3 jogos, 3 gols, e tomei 3 cartões amarelos. Foi isso em seguida. Pois é, isso que eu ia perguntar. No segundo jogo contra o Goitacás, você fez gol de novo, Foi, né? contra o Goitacás. Te deu uma segurança maior, né, para continuar no time, né? Você viu que você encaixou bem ali, né? Até a coisa da torcida do Flamengo, que eu tive o prazer de jogar no Flamengo, mas eu fui torcedor do Flamengo, né? Fui gandula no Flamengo. Então eu sou flamenguista, tenho o prazer de hoje estar trabalhando no Flamengo, trabalho com prazer, porque independente do meu clube de coração, é o que eu sei fazer, né? Meu trabalho, mas também trabalho com muito amor. Mas ali, pô, você pega aquela torcida, quem sabe que a Flamengo sabe o que é aquela torcida a seu favor, né? Te dá uma força sobrenatural. Então me deu uma felicidade. Quando outra partida, o pessoal, os jogadores me deixaram muito à vontade, eles também eram um grupo muito unido, então independente de a gente treinar antes com eles também, pô, nós chegávamos os mais jovens e eles deram toda a segurança, estrutura pra gente. Todo mundo, Moser, o próprio Zico, o Zico, o Moser, todos eles, tá me dando? Todos, o pessoal mais novo, que era um pouquinho mais velho que eu na época, era o Jorginho, o Adalberto, o Bebeto, mas tinha um pessoal que ainda já vinha, os campeões ainda tinha Cantarelli, tinha Leandro, tinha Moser, Andrade, Adílio. Deixaram à vontade? Totalmente à vontade, totalmente. Rapaziada, pô, isso aí que me deu um apoio muito grande. O Sócrates chegou no Flamengo em setembro de 85, mesmo ano que você estreou. Tinha o peso de substituir um craque como ele, que ficou alguns meses parado, só veio estrear depois. Tinha essa responsabilidade? Ou você não pensava nisso, procurava se concentrar mais no que você sabia fazer, que era jogar futebol? Né? O Flamengo sempre foi de uma estrutura muito grande em relação à comissão técnica, em determinação dos atletas. Mas, pô, eu, independente se eu tinha 18 anos, pô, e você vê, pô, já estava Leandro, moço, aqueles caras, Adílio, Andrade, que eu fui torcedor de Maracanã, tá jogando, tive o prazer de jogar daquelas pessoas. E ao mesmo tempo de você estar chegando ali, estar com o Zico, com o Sócrates, tá entendendo? Você tem um lado torcedor, claro, que tem que ter, todo menino da minha idade teria, tem até hoje, lado torcedor, e tinha um lado profissional também, e tem essa estrutura que o Flamengo sempre me deu, meus pais sempre me deram também,
Então foi um prazer enorme. O Magrão também, porra, gente finíssima demais. É da minha terra, que eu sou de Ribeirão Preto também, né? Aí já entrou nessa conversa, ele falou que era muito admirador muito do meu pai, aí ficou sabendo que eu era filho do Silvio, então também foi sempre teve um lance muito, que esses caras todos, o meu pai foi ídolo deles também, ao mesmo tempo que eles foram meus ídolos, tá entendendo? Então teve essa relação muito engraçada, muito legal. Aí o Galo, pô, e o Zico tá ali quando, pô, aí eram situações muito engraçadas, porque eu só os via na televisão, pô, via jogos assim e tal, eu falava assim, pô, que esse cara joga. Aí tive pra jogar com os dois, então tinha detalhes dentro do campo que você via a jogada clara, a evidente ali, eles achavam uma mais simples ainda e melhor colocação aquilo que você não observava, para tu ver que é o craque realmente, o jogador diferenciado. Deve ter aprendido muito, né? Porra, tá entendendo? A simplicidade do futebol que eles faziam, o Zico, só que assim, ele falava aqui, certa parte do campo, você só dá 2 toques num toque só na bola. Agora, dali pra frente, o jogador na minha função, que nós temos que fazer a diferença. Então a responsabilidade é nossa. Aí que ele foi ensinando, a gente aprendeu muito em relação a isso mesmo. E o Flamengo tinha essa particularidade, já não saía dando chutão. Me lembro de jogos, pô, tava 1-0 a equipe adversária, 1-1, a torcida já, pô, pedindo tal, 40 tal, o rapaziada chegava, não, sem chutão, calma que a gente vai chegar lá. O Adílio tinha muito de calma que a gente vai chegar lá, tocando aí, e chegava. Não chegava. Agora uma fase, um jogo, foi um jogo para esquecer, né? Foi Flamengo e Vasco, seu primeiro Flamengo e Vasco, que foi 4-0 pro Vasco. Minha pergunta é, se você, foi a primeira vez que você jogou no Maracanã como profissional, tava nervoso, tinha aquele friozinho na barriga, era maior nesse jogo? E como foi a semana depois desse jogo? Foi difícil? Pô, não, o meu primeiro jogo como profissional foi Flamengo e Goitacás até, Maracanã. Esse foi o meu primeiro clássico como profissional. Pô, aí aconteceu uma coisa muito estranha até, porque na categoria de base você tem sempre o ensinamento em relação a não reclamar de arbitragem, né, de saber se portar com o árbitro, né, por isso aí até para não trazer arbitragem contra a própria equipe. E nesse jogo, rapaz, eu me lembro como se fosse hoje, início do jogo, o Adalberto batendo boca com o juiz, que era um juiz de Copa do Mundo, assim, que era da FIFA, um juiz, acho que foi, Romualdo Arp Filho, tinha uma moral. A maneira como um falava com o outro, sendo meu primeiro clássico, né, coisa, o time do Vasco também, Roberto, Romário já vinha comigo na mesma idade, um pouquinho mais velho, também, a gente tinha vindo da seleção junto, o Lira, tal, o pessoal todo, mas Mauricinha também conhecia, mas o Roberto, aquele pessoal todo assim. A maneira como eles estavam, pô, falando o Adalberto com o árbitro, mas de xingar. Pô, aqui não, e pá, eles... Eu falei, caramba, aqui, né, profissional é diferente. Aí ele chegou, cartão, ele falou assim, eu vou te dar o cartão amarelo. Ele, pô, tá, o Adalberto continuou falando, ele tom vermelho no Adalberto. Nisso que ele deu vermelho no Adalberto, pô, o Moses chegou, pior ainda. Tu não fala assim com o meu jogador, mas com aqueles palavrões mesmo, tu não vai falar assim com o meu jogador, aquele não. Moze, isso também, ele xingando o Moze xingando ele direto vermelho no Moze. Isso início do jogo. Desestruturou tudo, né? E nesse jogo, por exemplo, estava jogando eu, Aldair, tipo, Aldair eu estava com 17, 18, Aldair estava com 19. Eu, Aldair, Gilmar Popoca, Paulo Henrique não, Vinícius, acho que Paulo Henrique, então tinha um time muito jovem ali. Daí saiu o Adalberto e o Moze praticamente, ali era o capitão, acho que era o Andrade ou Leandro, não sei quem era. Aí o um time jovem, aí, pô, foi aquela pancada, uma pancada de 4. 4 eu me lembro como se fosse hoje, eu achei muito... Do Roberto, 2 do Romário, né? Pô, eu me lembro como se fosse hoje, aí o pessoal, o Romário novo, né, aquela qualidade sempre teve, aí o jogo estava ficando pro lado fácil, achando que com aquela... muita diferença numérica, né, eles começaram a querer fazer graça de tocar. O Cantarelli ainda chegou, Roberto, tem que respeitar, Roberto. Aí o Cantarelli falou pro Roberto. Aí o Roberto chegou pro Romário e Giovani, que eram os mais salientes, falou assim, ó, tem que respeitar que é o Flamengo, vamos jogar sério aqui. Assim mesmo no jogo. E foi um lance que o Cantarelli estava pedindo para os jogadores caírem,
dá para entender direito, tem no vídeo. Não, mas ele não foi o que falou o contrário. Aqui no Flamengo ninguém cai não, aqui no coisa não. O pessoal tava pedindo para cair, para acabar o jogo, coisa para cair. Um machucou também, né? E falou para cair. O Cantarelli não, ele chegou. Ele, Cantarelli, tá machucado. O Cantarelli que pediu que aqui no Flamengo não, se for perder, vai perder em pé. Aqui no Flamengo não tem isso não. O Cantarelli falando o contrário. O Cantarelli, ele era danado mesmo. E a semana depois desse jogo foi uma semana difícil. Não, depois desse jogo nós fomos para os Estados Unidos, na mesma noite, no ônibus, saímos do Maracanã, apedrejado o ônibus. Era o Jobel, o treinador. E essa excursão para os Estados Unidos já estava marcada? Já estava marcada, Parece que foi destino, né? Aí chegou lá e que caiu o Jobel caiu na viagem, lá nos Estados Unidos. Tivemos que sair abaixado do ônibus, pedra, quebraram os vidros. E o Jobel chegou aí na viagem, lá ele caiu e lá que assumiu, o Lazzaroni assumiu como treinador. E esses jogos lá nos Estados Unidos, você tem alguma lembrança? Como é que foi? Foi a sua primeira viagem como profissional? Como é que foi essa experiência, a primeira experiência em excursão? Foi muito legal, foi a minha primeira viagem profissional. E foi a primeira viagem até porque o Zico foi homenageado lá, não jogou até. Ele foi para fazer uma homenagem lá. Ali que eu comecei a me firmar como titular, que o Lazzaroni assumiu e me colocou eu de titular, tirou o Chiquinho, botou o Vinícius centroavante e me manteve e me assumiu como titular ali. Então tive uma sequência de jogos grande ali nesse ano de 85 que eu fui titular até o fim do ano. Iniciei 86 também. Tá entendendo? Iniciei bem o ano. Essa viagem porque conheci a Disney, e fazer aquela. Conhecer mesmo que era o quebra. Até então era juniores, conhecia, jogava, já estava acostumado a jogar no Maracanã porque nós fazíamos a preliminar, né, naquela época. Então já no segundo tempo na preliminar você já pegava 80 mil, já cheguei a pegar 100 mil já no segundo tempo na preliminar, e a torcida ia antes, já conhecia meu time, nosso time era muito bom, tinha o Milagre, tinha Valmir, tinha o Daí, Zé Carlos, Malhado, eu, Ailton, Zé Ricardo, Alcindo, meu irmão Wallace e o Zinho, entendeu? O time era muito bom, nós fomos campeões de tudo aqui na base de estadual, Otávio Pinto Guimarães. E treinava muito profissional quando nós subimos, então por isso teve essa integração muito boa e essa viagem, aí que foi aquele que ficar à vontade mesmo em casa, o pessoal deixou à vontade. Lá foi um torneio que foi disputado ou foram 2 amistosos só? Fomos para São José, Los Angeles, jogamos contra o Chivas em Los Angeles, jogamos em São José e São Francisco. Era amistoso porque foi uma homenagem ao Zico. Porque jogou com o Chivas porque foi Nápoles, várias Fluminense, várias equipes. Jogamos no Coliseu, onde teve a Olimpíada de Los Angeles. O time do Chivas era invencível até aquela época lá, e nós fomos lá e ganhamos do Chivas lá. Legal. E na volta, voltando para o Campeonato Carioca, teve o Flamengo e Vasco da Taça Rio, e você entrou no jogo no lugar do Gilmar Topoca, e você fez o gol. Foi 2-0 o Flamengo, você fez o gol. O gol do Bebeto e o meu, que eu entrei passo do Andrade, Imagino que deve ter sido também um outro dia especial na sua vida. Muito especial. Flamengo e Vasco, sabe como é que é, né? Aí, entrei nesse jogo, me lembro com o Andrade, entrei pela esquerda, o Andrade meteu, eu botei no peito e bati cruzado, era até o Regis, meu amigo, jogou comigo, foi um golaço. Fui lá quase caí no fosso que fui comemorar lá na massa lá, me escorreguei com a minha esteira de tábua, escorreguei, quase que é uma emoção. Segundo gol. Foi. Já garantiu a vitória. Tinha feito na minha estreia, fiz contra o Goitacás. No Flamengo eu estava vendo pela Flapédia, eu fiz acho que uns 5 gols pelo Flamengo. 5 gols. Fazia muito coisa para fazer muito Bangu, que eu tinha sorte de fazer Bangu, assim. Pois é, aí você se firmou no time, né? Você, nesse jogo contra o Vasco, você entrou no lugar do Gilmar. No jogo seguinte você já era titular. Aí tive uma sequência. A confiança do Lazzaroni. Tive uma sequência. Era assim, seu relacionamento com o Lazzaroni? Era legal, o Lázaro, eu tive uma sequência muito grande, mas sendo que tinha o Hélder, porque eu estava ali, o Andrade, eu fui por causa do Andrade, mas tinha ainda o Hélder e o Bigu ainda, na minha posição. Então, 3 volantes que, eu era mais novo que eles, do que o Bigu, 3 anos, mais novo que o Bigu, e mais novo do que o Hélder, 5, tá entendendo?
Então, e eles estavam em atividade bem. Então, quando eu subi, eu cheguei nessa posição de ser titular, mas tinha aí o Lazzaroni teve um jogo que me... Pô, você está muito bem, eu tenho que te tirar para colocar o Helder. O Helder veio de campeão brasileiro, 82, né, 83, 83. Aí eu falei, pô, questionei, né, falei, pô, Lázaro, pô, mas eu tô bem, você tá falando que eu tô bem, pô, eu vou sair, tá tudo bem? Não, mas continua treinando, não mantém, que, pô, são coisas do futebol. Mas também continuei na mesma, meu pai sempre esteve do lado, falou, ó, não deixa cair, tal, me deu uma força muito grande. A rapaziada também dava uma força muito grande, sempre deram. E eu tive também um fator muito importante comigo, foi que esse pessoal também estava junto comigo, subiu todo mundo ali, o Ailton já estava, o Aldair já estava, o Zé Carlos já estava, o Zinho já estava. Mesmo jogando na preliminar dos juniores eu ficava em cima, eu e o Ailton já ficamos em cima direto. E o pessoal estava, então não deixou dar aquela quebrada. Aí eu fiquei um jogo, acho, no banco, voltei de novo. Aí voltei a jogar esse ano todo, 85, 86. Aí eu me lembro que 86 saía, voltava, aquelas coisas todas. E teve um jogo até com o Botafogo, que eu fui dar um balão no Silvinho, que era no ponto esquerdo. Aí a torcida começou a pegar no meu pé, aí tal. Depois o Ailton entrou e eu fui saindo, o Ailton entrou, se firmou, não saiu mais. Legal, a gente volta no próximo bloco com o Valtinho. Sou Bruno Lucena, estou conversando com o Valtinho, jogou no Flamengo em 1985, 1986. Valtinho, a gente está na reta final da Taça Rio de 85. Flamengo e Bangu, Flamengo ganhou de 1 a 0, gol do Adílio, campeão da Taça Rio e chegou nas finais. Esse é o primeiro título como profissional do Flamengo. E aí, como é que é ser campeão pelo Flamengo no Maracanã? Como eu te falei, né? É o sonho de qualquer, no meu caso aqui, fui torcedor, fui gandula, fui criado dentro do clube, você ser campeão, fazendo aquilo que você gosta, que eu, no meu caso era jogar futebol, e ser, no caso, campeão pelo time que você torce realmente, pô, então acho que é o ápice, é o melhor ver aquela torcida toda lá, se emociona, que você se imagina lá, sabe o que é a torcida sente realmente, então é uma emoção que só na... Ali você viu que valeu a pena todo o esforço, você, né, a vida inteira que você se dedicou. É verdade, isso aí que é o retorno mesmo que você sente, o prazer que você sente, assim, naquela missão cumprida, assim, de dever cumprido. Aí o Flamengo chegou nas finais do Campeonato Carioca, que foi um triangular, Flamengo, Fluminense e Bangu. O primeiro jogo foi Fla-Flu. E foi um daqueles jogos de arrebenta coração, né? Aquele jogo. Estava ganhando de 1 a 0 e aí o Flamengo empatou no último minuto com o gol do Leandro. Caramba. Como é que foi esse jogo assim pra você? Rapaz, esse jogo, eu tive que, Maracanã, me lembro que eu tava no banheiro quando entrei, já tava assim, tipo, vai cair isso aqui, que tava, aquilo tremendo, Maracanã lotado, e eu tava com a 10 esse jogo, né? Eu com a camisa 10. Time bem, Fla-Flu, o time Fluminense também era excelente time unido, time forte. Aí, 1 a 0 o gol do Rocha, estava eu e o Moza na jogada, ele veio lá de cima, levou todo mundo. Comecei bem, dei um balão no coisa, fiz uma jogada de fundo muito boa também. Aí saí nesse jogo, muito cheio. Isso eu vou te falar de novo, que é a torcida do Flamengo. Então, estávamos perdendo de 1 a 0, eu até saí, fui entrar o Gilmar, Popoca. Cara, mas a torcida do Fluminense parou. A torcida do Flamengo não saiu do Maracanã. Mas cantava, meu Mengão, gosto de você, quero cantar para o mundo inteiro, a alegria ser rubro-negro, o que foi. E o Leandro, que não era, o Cantarelli começou a jogar de líbero. Só ele lá atrás, o Leandro saiu, o Moza saiu, ele de líbero. Se perdesse aquele jogo ali... Não podia perder. Aí, aconteceu do Leandro, daquela pancada de fora da área, que o Leandro não era de chutar realmente, mas pegou na veia, bateu na ponta do mão do Paulo Vitor, na trave, pegou nas costas dele e entrou. Ali foi também, parecia um título. Uma das maiores emoções da sua carreira, né? Foi ali, aquele jogo também foi demais. Aí o Flamengo chegou no segundo jogo contra o Bangu, o mesmo Bangu que tinha vencido na final da Taça Rio. Só que agora o Flamengo perdeu 2 a 1. O time do Bangu era um time forte? Muito forte, um ataque, o Marinho, para mim, considerado um dos melhores jogadores que eu já vi. Muito técnico, muita força, batia na bola, o Marinho, tinha o Ado, Arthurzinho,
tá entendendo? Era um time de uma qualidade muito grande. O jogo de quarta-feira à noite foi um jogo bem desgastante realmente, né? Que foi 2 tempos de muita coisa, de buscar resultado, né? Para chegar à final, e na quarta e jogamos no domingo à tarde com o Bangu, muito calor, acho que a gente sentiu um pouco o desgaste do jogo. E o meu time do Bangu tinha muita qualidade também. Era forte. E aí foi também uma das tristezas, mas não ter vencido esse campeonato, né? Viemos embalado, né, daquela tarde, viemos embalado de um jogo daquele, a torcida toda apoia. Depois desse jogo na quarta, quinta, sabe como é que? Sexta-feira o coletivo na Gávea parecia um jogo, né? Porque nós íamos ter um jogo, lotado, sempre o Flamengo também tem aquele problema daquele oba-oba, né? E tem aí, então, pessoal, não sei se foi falta de concentração, eu sei que... Com o Fluminense, talvez... Com as faltas de concentração, não, então o pessoal era muito focado. Que já tivesse feito o mais difícil? Pode ser, o pessoal era muito focado, o pessoal tinha muito determinado, sabe? O grupo acreditava muito no outro, sabe? Tinha muita confiança, independente de qualquer resultado que ia chegar, poderia estar faltando 5 minutos, o pessoal sempre acreditava que vai dar, não, vamos embora, que vai dar. Era muito unido, o pessoal tinha uma força e a torcida dava aquela força maior. Mas infelizmente não deu para reverter essa não. Aí em 86 o Sócrates já voltou, começou a jogar no Flamengo, mas você foi mantido durante toda a Taça Guanabara como titular, você jogou quase sempre como titular. Você chegou até a fazer um gol contra a Portuguesa na Ilha do Governador. Foi. Você lembra desse gol? Esse eu não lembro direito não, me lembro quanto... 4-0 Flamengo. Eu me lembro de gol de Bangu, Portuguesa. No estádio La Luz Brasileiro. Agora não estou me lembrando assim muito. Mas a Taça Guanabara, o Flamengo chegou no último jogo contra o Vasco e o Vasco ganhou, né, de 2-0, por 2 gols do Romário. O Romário dava trabalho nessa época? Dava, o baixinho era danado. Pega o baixinho desde quando ele era do Olaria, rapaz. Ele foi pro Vasco, sempre fez gol. Um grande amigo também, uma grande pessoa e um talentosíssimo, um dos melhores do mundo, né? E contra o Flamengo ele sempre complicava. E nesse jogo, pior que foi um dos melhores jogos da minha vida, eu acho. O melhor jogo que eu já joguei foi esse aí, um que eu joguei uma semifinal da Taça UEFA pelo Sport de Lisboa, que tinha o Maradona até. Joguei muito bem. E nesse jogo, Vasco morto, o Romário foi lá, aquele jeitinho dele ficava lá, no final meteu 2 também. Perdemos essa Taça Guanabara, mas felizmente fomos campeões do estaduais esse ano, né? Foi 86. Eu tive uma sequência boa ali, de partido estava bem, só que andei dando os vacilos, né? Eu acho que, como é que você diz, por ser muito novo... Fora de campo, se diz? Nem fora de campo, porque o meu pai meu pai e minha mãe tiveram sempre... Também não era de beber, nós não bebia muito, não era de beber, noitada não. É mais assim, não é foco, como é que eu vou te explicar? Relaxei um pouquinho, tá? Aí você não pode relaxar. Você tem que estar, você chegar, é aquela história, você chegar é muito difícil, mas você manter é mais difícil ainda. Ainda mais dentro do Flamengo, que você vê numa categoria de base, você vê quem está lá. Porra, é pior, cara. Então você tinha Júlio César, que eu jogava de volante, mas joguei eu, Andrade, Adílio, eu, Andrade, Gilmar, eu, Adílio e tal. Então já cheguei a jogar mais pela esquerda de meia, joguei a jogar já como primeiro volante, joguei a jogar pelo lado direito ali, tá entendendo? Então você tinha, porra, Gilmar Popoca, Júlio César, vários amigos, Zico, Sócrates, o Bebeto caia na meia às vezes, tá entendendo? Então tinha muito grandes jogadores. E você, um vacilo que você desse para tu ver. Eu tô vendo no caso do que tinha Bigu e Helder. Grandes jogadores formados no Flamengo de seleção, o Helder campeão, tiveram que ser emprestados e tudo. E aquele vacilo que eu dei, achando que estava bem demais, coisa de garoto, né? É um treinamento, eu gostava muito de fazer fundamento após treinamento, bater falta, passes, que o Jobé me ensinou muito, pegava eu e o Ailton, garoto novo no canto, fica vocês dois, um driblando o outro aí. Eu treinava a minha marcação e treinava o drible. Mas professor, todo mundo foi embora, garoto novo não cresce. Mas ele sabia o que estava fazendo, tinha o tempo certo. Aí que eu estou falando é até uma lição para que eu passo hoje, né,
né? Você não pode deixar, você tem que procurar fazer bem aquilo que você sabe, né? Você, no caso, eu sou canhoto. Eu tenho que treinar muito aquela minha perna esquerda, que é a minha boa. Lógico que eu tenho que treinar a minha direita também, para saber, né, são situações que eu tenho que utilizar, eu tenho que saber o meu limite, mas eu tenho que treinar pra caramba aquela minha perna esquerda, que é aquela que vai me dar o resultado final. Tá entendendo? Então eu esqueci um pouquinho, e no futebol não perdoa, ainda mais numa equipe como o Flamengo, que você vacilava, aquele que entrava, ficava e não tinha como passar, aí era difícil. Aí aconteceu isso, um Flamengo Botafogo, fui dar um balãozinho lá dentro da área lá, e a torcida do Flamengo não perdoou. Quando eu ia tocando a bola, dava aquela, ameaçava daquela vaia, ameaçava. Aí o Lazzaroni, assim, acabou me prejudicando, né, para me poupar, né, da situação, colocou o Ailton vinha. Ailton também um excelente jogador, meu grande amigo, excelente jogador. Jogava na lateral direita, jogava de meia, muito disciplinado, com uma disposição tremenda. Aí tinha a Olaria também, né? A Olaria ele era atacante habilidoso, ponta direita atacante. E ele Ailton fazia gol, atacante. Aí ele falou, ele chegou para mim e falou assim, ó, meu pai falou, para jogar no Flamengo você tem que marcar, senão tu não, né? No Flamengo tinha que ir ali, pegou aquilo à risca, aquela apertando que foi o jogador que foi, né? Porque era um excelente jogador, um grande. E nesse mesmo ano de 86, o Flamengo fez 2 amistosos contra a seleção do Iraque. Um em um jogo lá no Iraque, em Bagdá, e um aqui no Maracanã. Esse aqui no Maracanã você jogou. Joguei aqui. 3 a 1 Flamengo. Joguei aqui. Você tem alguma lembrança desse jogo contra a seleção do Iraque? Pô, lá uma situação até engraçada, eu me lembro que de um cara que era da equipe que nós jogamos, foi seleção do Iraque, né? Que eles iam disputar a Copa do Mundo. Foi, eu me lembro a situação de um atleta que estava lá, que foi preso porque deixou de raspar o cabelo dele, ele estava jogando de cabelo raspado, porque rasparam o cabelo dele, que ele estava sem fazer gol 3 partidas. Eu falei, pô, se acontece isso no Brasil, a gente até riu disso. Mas lá no Iraque, lá no Irã, não sei se eu entrei não, agora não estou me lembrado. Aqui não, eu me lembro. Lá não, lá no aqui. Aqui você jogou. Aqui. Flamengo. Foi. Foi uma experiência assim, o pessoal falando em árabe. Muito diferente, né? Você jogou lá no Bahrein, né? Bahrein, joguei lá. Essas excursões eram boas, teve uma excursão para a Espanha também que nós fizemos aí, um torneio, acho que foi o Naranja, não sei qual foi, teve um torneio na Espanha bom que nós fizemos também, jogamos com o Atlético de Madrid, Valência, Sevilha. Torneio bom também que eu joguei ali. Valência, 3 a 0 Flamengo? Joguei esse jogo. E voltando ao Campeonato Carioca, você, como a gente estava dizendo antes, no segundo turno você jogou menos do que na Taça Guanabara. Mas na penúltima rodada teve Flamengo e Bangu, como você disse, você dava sorte com o Bangu. Foi 1 a 1, o Bangu tinha feito 1 a 0 e você empatou. Aquilo deixou o Flamengo com alguns pontos na frente dos rivais, né, que estavam atrás. Você ali achou que assim, poderia ter uma chance de voltar o time, né, para as finais? Eu achava. E eu me foquei de novo naqueles detalhes que eu te falei, comecei a me dedicar bem, que eu sempre gostei. Eu tinha que treinar bem, para 1,92 m, né, pô, tinha 1,92 m e tinha 1,92 m e 87 kg, 89 kg, então eu tinha que treinar bastante. Mas teve um probleminha aí, que teve um fla-flu, que ficou, quando o Andrade voltou, o Helder estava jogando, e fiquei no banco eu e o Andrade. Quando deu o intervalo do jogo, o Lazzaroni mandou eu e o Andrade aquecer. Aí estamos no aquecimento, aí o Andrade, o time está no vestiário, aí o time voltou para o campo, ficou eu e o Andrade aquecendo, tal. Aí chamaram o Andrade para o jogo. O Andrade foi, eu fiquei lá no vestiário do Maracanã, você sabe, tem aquele campinho, grama sintética ali, né? Aí eu fiquei lá sozinho, batendo bola, bate bola, nada de chamar, tô ouvindo só aquele barulho, da torcida. Aí deu um tempo que eu falei, eu fui lá descer o túnel e fiquei vendo assim e tal. Aí 40 minutos em placar ainda, o Lazzaroni mandou entrar. 40 e pouco, 40. Aí eu fui, tinha que ir lá para assinar a súmula. Foi o tempo de eu assinar a súmula, entrar no campo. Quando entrei no campo, acabou o jogo. Nem toquei na bola.
O meu pai ficou muito chateado, né, porque eu já era profissional ali. Não tinha contato profissional, porque eu era amador, com 18 anos. Não tinha contato profissional, mas jogava em cima. O meu pai chegou, falou com ele, falou com o Lazzaroni que aquilo não era falta de respeito, não poderia ter feito, mas falou num tom alto e forte com o Lazzaroni. Tá, e acho que isso me prejudicou um pouco em relação ao Lazzaroni comigo, sabe? Tá, Possível. porque depois eu estava bem, teve aquele detalhe do jogo, mas aí o Lázaro ficou meio em relação chateado. Tipo assim, entre eu e o outro, vou preferir o outro, tá entendendo? Ele não deve ter gostado, mas somos amigos, fez parte do futebol. Tá entendendo? Mas eu acho que isso aqui deu uma... E logo depois do campeonato, o Flamengo foi campeão carioca, né? 86. Teve a Copa do Mundo, depois o Flamengo fez um amistoso contra o Vitória da Bahia. Entrega das faixas. Que o seu irmão estreou no Flamengo. Foi meu irmão Wallace. Com 18 anos, mesma idade que você também estreou. Como é que foi jogar ao lado do seu irmão no Maracanã, como profissional do Flamengo? O meu irmão, por exemplo, o pessoal que eu vi jogando, o meu irmão, o Vinícius, o centroavante, o Romário, a geração, para mim, foram os... Lógico, tem um pessoal profissional, o Careca, Reinaldo, mas da minha geração, o pessoal que eu vi jogar foi o Vinícius, o Romário, meu irmão, ataque centroavante, que eu vi fora de série. Tá? E meu irmão jogava muito, eu sou um ano mais velho que ele, a nossa diferença é pouca, porque eu sou de fevereiro de 67 e ele é de abril de 68. E nós sempre jogamos muito na base, ganhamos tudo na base. Vocês se conheciam? Bastante. Aí chegar no profissional do Flamengo, aquele jogo, eu nunca parecia, estava pior do que a Réveillon em Copacabana. Tantos fogos que tinham, muitos fogos, aquela festa da torcida do Flamengo. A entrega das faixas, eu me lembro de eu ter olhado assim, eu era muito amigo do Marquinho, ponta esquerda. Aí o Marquinhos estava com as filhas dele no campo, mas eram tantos fogos, eu me lembro de olhar para o meu irmão tá assim, rindo assim, olhando assim, sabe, ao redor para ver, tipo assim, para ele foi o primeiro jogo dele, né? Eu já estava mais acostumado, porque o Flamengo é sempre uma festa, né, tal. Cheguei a pegar um campeonato brasileiro, não sei se era nem campeonato brasileiro aqui, era Copa. Era amistoso ainda. Não, mas teve um tempo que eu era campeonato brasileiro, não sei se era brasileiro, que jogamos com... Assim, não sei, em 86 era Copa, então. E quando o Flamengo ia jogar fora, era aquela festa, né? Então eu já estava acostumado. Meu irmão, quando veio, ele... vários jogos aí. Aí, quando eu me lembro da fisionomia do meu irmão ali mesmo, olhando assim, bobo com aquilo tudo, com aquela torcida assim. Um maior prazer mesmo. E nesse mesmo ano, como você estava falando, você jogou o Campeonato Brasileiro, mas você jogou quatro partidas só do Campeonato Brasileiro. Tem a ver com aquele lance do Lazzaroni, que você achou que ficou chateado, por isso que ele não te escalou muito? Foi a parte, eu acho que sim, a partir disso, até porque eu fui em vários jogos, eu fui a todos os jogos, mas jogar mesmo, você deve ter jogado isso aí, uns 4, 5 jogos. Eu ia e eu tenho uma particularidade, eu tenho uma coisa comigo, assim, eu não sou de ficar falando, por que não, questionando. Eu tive uma passagem em Portugal até muito engraçada em relação a isso. Porque eu nunca perguntei pro Lázaro porque eu não estava jogando, nunca fui cobrar dele, então acho que isso aí acho que incomodava ele de eu não falar, porque todo mundo, Lázaro, não estou jogando, tal, aquilo, fazia o treinamento, saía, embora, tal. Nas viagens mesmo também dele não falava muito também, ficava com o meu grupo aqui, tal, ia, então acho que ele sentiu isso. E acho que para me provocar, me espichar para ver se eu ia fazer, tomar uma atitude, mais nada, e acho que deu uma prejudicada aquele detalhe, sim. E aí no ano seguinte você saiu do Flamengo. Você foi jogar onde? Portugal, 87. Janeiro, entramos de férias, final do ano. Em janeiro, a gente... Que time? Sporting de Braga. Tinha outros brasileiros lá? Tava indo o Paulo Henrique e o Vinícius. O Jorge Gelau me ligou, estava em Ribeirão Preto, aniversário do meu pai. Ele ligou para ir para o Sporting, falei, Portugal, ia fazer ainda contato profissional. Falei para Portugal, não conhecia muito o futebol de Portugal. O Vinícius, Paulo Henrique vão, tal, mas Braga, Sporting de Braga. Mas que na época, eu me lembro ia fazer 19 lá, não, foi 87, janeiro, ia fazer 20. Eu estava com 18, 19, ia fazer 20, eu sou de 67. Eu me lembro que era $2.000, isso em 86, eu falei, $2.000, eu vou ficar 3 anos lá, era crescente, 2, 3 e 5. Né?
falei, pô, vou voltar com 3 anos, faço um bom campeonato, volto com uma maturidade boa, jogando na Europa. Aí fiz um campeonato bom lá. Aí já... esperança de, quem sabe, jogar a Copa do Mundo até, né? Pô, e fui. E engraçado como é que é a vida. E em 89 para 90 teve um jogo, a despedida do Zico em Udine, na Itália. Jogou o pessoal lá da Europa todo. O Lazzaroni, o próprio Lazzaroni me convocou, que eu estava muito bem no Sport de Lisboa, já estava. Me convocou para jogar esse jogo. Mas eu não pude jogar porque o meu clube não liberou. E a primeira convocação profissional que eu ia. E aí o Douglas, né, mas do Benfica estava o Moser, o Ricardo Gomes e o Valdo. O Moser, do Porto estava o Branco, tava o Branco e o Branco, o Geraldão, mas só foi o Branco convocado naquele jogo. Aí fui convocado eu e o Douglas, o Luzinho não foi convocado, fui eu e o Douglas, nós fomos convocados para esse jogo do Zico. Foi contra a seleção, o Lazzaroni, como é que são a vida, né? Liberaram o Douglas? Ainda bem não, do esporte não liberou nem eu nem o Douglas. O esporte não liberou porque nós tínhamos um jogo da Taça UEFA contra o Napoli. E aí você jogou contra o Napoli, jogou contra o Maradona? Maradona, Careca, Alemão, aquele time bom do... E aí, como é que é jogar contra o Maradona? Maradona, né? Maradona. É aí que eu fui ver. Ele. Você teve que marcar ele? Tive que marcar, porque era na função, mas a gente tinha aquele detalhe, naquele tempo não fazia marcação individual, fazia mais a zona, era eu e o Douglas que jogávamos ali naquela função, né? Então o cara do meu lado eu pegava, mas geralmente os Douglas saía também, quem ficava mais, então eu até falo até para... Eu tive o prazer de jogar com o Zico, com o Sócrates, jogar contra o Maradona, né? Então são... o Dinamite, o Humberto Dinamite também, eu me lembro, essa é uma passagem que eu tenho que te passar. Essa final que nós perdemos 2-0, aí ficou a semana inteira todo mundo, o Valtinho vai marcar o Roberto Garoto, o Valtinho, marcar o Roberto Dinamite, filho do Silva, aquela cobrança toda. E sábado, nosso treinamento era sábado à tarde. Treinava sábado à tarde, recreação, concentração para jogar no domingo. Meu pai não tinha falado nada comigo, aí no sábado eu fui na praia, joguei um futebol de manhã, assim, brincando e tal. Fui para casa, almocei para vir pro treino, meu pai me chamou. Falei, senta aí, Valde. Vai chamar de Valte. Chega aí, Valte. Senta aí, vamos tomar cerveja aí. Eu não bebia, mano. Vamos tomar cerveja aí. Falei, mas não bebo. Não, toma só um copinho aí, senta aí, pô. Aí ele chegou para mim, falou assim, Roberto Dinamite jogou comigo. Ele falou assim, Roberto jogou comigo, então tu não vai ficar, né? Tipo andando aquela, Roberto jogou comigo, vai lá, tua família vai estar lá, tu sabe fazer isso, tu gosta de fazer, vai lá, faz com alegria, se divirta, nós vamos estar lá e nós confiamos em você. Aí ali que me deu aquela... E foi o jogo que você disse que jogou bem, né? Joguei muito bem, joguei bem pra caramba, muito bem aquele jogo lá. Não fez gol. Assim. Não fez, mas a crítica foi muito favorável a mim, foi muito... Eu tenho até hoje, tenho esse jogo até, consegui esse jogo, foi legal. Legal. Valtinho, agora para encerrar, eu vou pedir que você olhe para aquela câmera lá e esclareça para o Brasil inteiro se Valtinho é com V ou é com W. Valtinho com W, do Walter Machado da Silva Filho, filho do Batuta, Silva 1 Batuta, Valtinho com W. Valeu. Prazer foi todo meu, não tá? Valeu mesmo, obrigado. Nosso programa encerra por aqui. Até a próxima.